Unido, 29 de março de 2025. Estimada Eva espiritual, permita-me começar minha carta de hoje com a bomba atômica de Deus, não um rifle calibre 22, uma bomba atômica para a noiva de Jesus Cristo. Citação da irmã Brana. Agora, se querem anotá-las, claro que todos vocês as conhecem. Jesus, João 14:12 e Joel 2:38. Paulo, 2 a Timóteo 3, Malaquias capítulo 4 e João, o Revelador, Apocalipse 10, 17, 1 a 17. Vejam exatamente o que aconteceria agora. Fim da citação. Aviso e atenção. A citação a seguir não é para você, se você crê. Entre aspas. Damos muita ênfase ao profeta de Deus. Entre aspas, você não pode ser a noiva se apenas ouvir o profeta. Entre aspas, tocar fitas na igreja é errado. Entre aspas, a tocha foi passada, o mais importante hoje é ouvir o ministério. Entre aspas, apertar o play, todos ao mesmo tempo é uma denominação. Citação da irmã Brana. Para a igreja, o que é isto? A palavra encarnada feita carne entre seu povo novamente. Estão vendo? Fim da citação. Bum! Então, ao apertar o play, podemos ouvir a palavra encarnada feita carne, falando conosco de lábios ao ouvido enquanto ele revela a sua palavra. E alguém pode dizer que essa não é a voz mais importante que se pode ouvir? Esta parte da citação é para você. Citação da irmã Brana. E eles simplesmente não creem nela. Fim da citação. Quanto mais revelação o Senhor nos dá de sua palavra e de quem somos, mais distantes ficam todos os que estão fora dessa revelação. Citação da irmã Brana. Permita-me dizer isso, bem, de modo que vocês, penetre fundo, quero que entendam isto. Isso é o problema de vocês hoje. Vejam, vocês não conhecem a palavra. Estão vendo? Fim da citação. Deus ungiu homens para pregar esta mensagem, mas há apenas um absoluto, a palavra. Ao ouvir um ministro ou qualquer pessoa falar, você deve ter fé para crer que o que ele está dizendo é exatamente o que o profeta de Deus já disse. A palavra deles, a revelação deles, a interpretação deles pode falhar. A voz de Deus nas fitas nunca pode falhar. Isso sim é Deus em simplicidade. Apertar o play. Ele diz novamente, citação da irmã Brana, eles falham em vê-lo, a palavra viva manifestada na carne, pela palavra que está prometida. A palavra prometeu fazer essas coisas. A promessa foi feita que será assim nos últimos dias. Fim da citação. Ouçam seu trovão. Um trovão é a voz de Deus. O William Marion Brana é a voz de Deus a esta geração. Citação do irmão Brana. A noiva ainda não teve um reavivamento, está vendo? Ainda não houve reavivamento aí, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva, está vendo? Estamos esperando por ele agora. Serão necessários aqueles 7 trovões desconhecidos lá atrás para despertá-la novamente. Veja, sim, ele enviará isso. Ele prometeu, agora observe. Fim da citação. Você pode torcer isso se quiser, mas os 7 trovões darão à noiva o estímulo pela revelação e a fé de arrebatamento, as quais só vêm pelo Espírito Santo falando por meio do profeta de Deus. Isso está acontecendo agora mesmo, em todo o mundo. Deus tem sua noiva estimulada com sua palavra. Não só isso, mas ele já disse ao nosso inimigo o que fazer. Citação da irmã Brana. Não os toques, eles sabem para onde estão indo, porque estão ungidos com meu azeite. E sendo ungidos com meu azeite, eles têm o vinho da alegria, porque conhecem minha palavra de promessa de que eu vou ressuscitá-los.
Não danifiques isso. Não vás tentar confundi-los. Fim da citação. Ele disse ao nosso inimigo para manter suas mãos nojentas longe de nós. Mas a doença ainda pode nos atacar? Sim. Ainda temos problemas? Sim. Mas ele também nos disse o que fazer. É profundo. Leia devagar e várias vezes. Citação do Herman Branham. Antes de uma palavra, é um pensamento. E um pensamento tem de ser criado. Muito bem. Assim, os pensamentos de Deus tornaram-se criação quando foram falados por uma palavra. Aí é quando ele o apresenta a você como um pensamento dele, e é revelado a você. Então, ainda é um pensamento até que você o fale. Fim da citação. Seus pensamentos se tornaram uma criação quando foram falados. Depois, seus pensamentos foram apresentados e revelados a nós como a palavra. Agora, ainda é um pensamento conosco até que a falemos. Então, nós a falamos e cremos nela. Sou a semente real de Abraão. Sou a noiva de Cristo. Fui escolhido e predestinado antes da fundação do mundo para ser sua noiva. E nada pode mudar isso. Cada promessa da Bíblia é minha. É a sua palavra para mim. Sou herdeiro da própria promessa. Ele é o Senhor Deus que cura todas as minhas doenças. Seja do que for que eu precise, é meu, pois Deus assim o disse. Deus em simplicidade. A fé vem pelo ouvir a palavra. A palavra vem ao profeta. Todos querem usar citações para provar seus pensamentos, suas ideias, sua mensagem. E eles têm razão, e eu também. Por isso, tudo que eu lhes dou são citações para lhes dizer: fiquem com as fitas, ouçam essa voz. Essa voz é a voz de Deus. Você deve crer em cada palavra nas fitas, não no que qualquer outra pessoa diz. Essa voz é a voz mais importante que você deve ouvir. Outros usam citações para levá-lo ao ministério deles, à igreja deles, à interpretação deles, à revelação deles. Entre aspas, fique com seu pastor. Bem, eu também gosto dessa, porque nós ficamos, só que com um pastor diferente. Entre aspas, ele não é o único seixo na praia. Entre aspas, ele nunca disse para tocar as fitas na igreja. Citação do Herman Branham. Não coloque nenhuma interpretação particular nela. Ele quer uma pura, inadulterada, nem mesmo um flerte. Eu não ia querer minha esposa flertando com algum outro homem. E quando você se põe a ouvir quaisquer tipos de arrazoamentos, além disso, você está ouvindo. Você está flertando com Satanás. Amém. Isso não faz você se sentir religioso? Deus quer que você permaneça inadulterado. Permaneça aí firme com essa palavra. Permaneça firme com ela. Muito bem. Fim da citação. Porém, eu e minha casa apertaremos o play e seguiremos a palavra encarnada de Deus, que fala por meio de seu sétimo anjo mensageiro. Não acrescentaremos nossa interpretação particular a ela. Não flertaremos nem daremos ouvidos a nenhum arrazoamento. Permaneceremos com essa palavra como ela foi dita nas fitas. É Deus em simplicidade. Que momento glorioso teremos neste domingo, ao meio-dia, horário de Jeffersonville, enquanto ouvimos o terceiro selo, mensagem pregada dia 20 de março de 1963. Gostaria de convidá-los a se juntarem a nós enquanto nos unimos em torno da palavra para hoje. Irmão José Branham. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para deixar isto claro mais uma vez. Não sou contra o ministério quíntuplo. Creio no ministério quíntuplo. Não sinto que seja errado ouvir o ministro. Creio que você deve ouvir o seu pastor onde Deus o colocou. O que quero dizer é que creio que Deus enviou um profeta em nosso dia. Deus revelou sua palavra ao seu profeta. Eu posso estar errado, seu pastor pode estar errado, mas devemos concordar.
Se dissermos que cremos que esta mensagem é verdade e que o irmão Branham é o profeta de Deus, que o que é dito nas fitas é o assim diz o Senhor. Se você não crê nisso, então você não crê nesta mensagem. Portanto, creio que é a voz mais importante que você deve ouvir. Você não precisa me ouvir, não precisa ouvir mais ninguém, mas você deve ouvir esta voz nas fitas.